Por favor, eu preciso de ajuda. Você não tem como pagar. Ela fugiu por meses, quebrou um contrato milionário, tudo para salvar o filho que carregava no ventre e cumprir uma promessa. Prometo. Mas quando o destino pareceu estender a mão, na verdade, estava fechando a jaula. Você só está atrás do dinheiro da família. Isso não é verdade. Como você pode me acusar assim? Agora, ela vive no coração do palácio com medo constante. Porém, o amor vai florescer. Um segredo. Um herdeiro roubado. E consequências que mudariam a vida de todos os envolvidos. A dor não vinha em ondas. Vinha em tsunamis violentos e implacáveis, ameaçando arrastar Huda para o fundo de um oceano escuro. Ela agarrou a borda do balcão da recepção com tanta força que as articulações dos seus dedos ficaram brancas, contrastando com a sujeira e o suor que cobriam sua pele. O hospital público cheirava a amônia barata e desespero humano, uma mistura sufocante que fazia seu estômago revirar quase tanto quanto as contrações. Senhora, eu já disse. A voz da recepcionista era monocórdia, calejada por anos de negativas. Sem convênio e sem o depósito calção, não podemos internar. O sistema está superlotado. Tente o hospital universitário, do outro lado da cidade. Huda soltou um gemido abafado, dobrando o corpo. Outro lado da cidade. Ela mal conseguia ficar em pé. O medo que sentia não era apenas biológico. Era um terror frio e racional. Cada minuto exposta ali, vulnerável, era um minuto em que eles poderiam encontrá-la. A agência. Os intermediários dos americanos. Ela havia fugido 3 meses antes do parto, rompendo o contrato, desaparecendo no emaranhado da cidade grande. Havia dito a si mesma que era por amor, uma promessa feita ao túmulo da própria mãe, de que nunca venderia seu sangue. Mas agora, prestes a dar à luz no chão frio de uma sala de espera imunda, a dúvida a corroía. A dor física trouxe a memória da dor da alma. Entre uma respiração e outra, a recepção suja desapareceu e Huda se viu de volta ao quarto de hospital de meses atrás. O contrato milionário com os supostos americanos, assinado com mãos trêmulas, visava pagar a cura que nunca chegou. O dinheiro não salvou sua mãe, mas deixou uma vida crescendo em seu ventre. Huda ainda podia sentir o aperto fraco dos dedos dela em seu pulso. O último sussurro febril que mudou tudo. Não venda nosso sangue, minha filha. O dinheiro não vale nada agora. Esse bebê é nossa família. Prometa que vai protegê-lo. A promessa, selada com o último suspiro da mãe, era a única âncora que impedia a Huda de desmoronar. Por favor, ela suplicou, a voz falhando. O bebê... ele vai nascer. Agora. A recepcionista nem levantou os olhos do computador. A indiferença era a arma mais cruel da burocracia. Huda sentiu as pernas cederem. O mundo girou, as luzes fluorescentes do teto se transformando em riscos brancos e cegantes. Ela esperava o impacto contra o ladrilho sujo, mas ele nunca veio. Em vez disso, sentiu uma mão firme surpreendentemente forte para a pele enrugada que a cobria, segurar seu braço. Ninguém vai para o outro lado da cidade hoje. A voz era grave, rouca, mas carregava uma autoridade que silenciou o burburinho da sala de espera instantaneamente. Huda ergueu os olhos, piscando para afastar as lágrimas de dor. Um homem idoso a amparava. Não vestia roupas comuns, mas sim os trajes de um antigo governante, túnica e mantos cerimoniais impecáveis que denotavam uma riqueza de outras eras. Mesmo curvado pelos anos, apoiava-se em sua bengala de punho dourado como se ela fosse um cetro, e seus olhos escuros varriam o local com a lucidez ferina de um falcão. Mas, senhor, as regras... A recepcionista gaguejou, a arrogância evaporando diante da postura daquele estranho. O velho não discutiu. Ele apenas estendeu um cartão preto, pesado, sobre o balcão. O som do plástico batendo na fórmica foi como um tiro. Karim Alzimad não discute regras, ele disse num tom baixo que fez a espinha de Huda gelar. Ele as reescreve. Preparem a melhor suíte. Chamem o obstetra-chefe. Agora. Huda quis perguntar quem ele era, por que a ajudava,
mas a próxima contração a atingiu com a força de um trem de carga. O mundo escureceu, e a última coisa que ela sentiu foi o cheiro de sândalo e tabaco caro vindo da roupa do velho. Um aroma que não pertencia àquele lugar, nem àquela vida. Que gesto lindo, o senhor. Karim acabou de fazer, não é mesmo? Ali dentro do hospital ele viu uma mulher precisando de ajuda e não hesitou em estender o seu cartão de crédito Black. Ele estava no hospital, como Huda. Mas e você? De que local está assistindo a essa história hoje? Conta para nós a sua cidade, estado, país, onde nossa história está chegando hoje. E já deixa o seu like se você, assim como nós, está um pouco desconfiado. Karim era bondoso assim mesmo? Ou ele estava escondendo alguma segunda intenção? Isso nós vamos descobrir agora, pois o choro foi a primeira coisa que trouxe Huda de volta. Um som forte, vibrante, uma declaração de vida plena. Ela abriu os olhos. O quarto não era o do hospital público. Era silencioso, com paredes em tons pastéis e uma janela ampla que deixava entrar a luz dourada do fim de tarde. Ao lado da cama, num berço de acrílico transparente, estava ele. Huda ignorou a dor nos quadris e se ergueu, puxando o pequeno pacote para seus braços. Ele era minúsculo, mas perfeito. Cabelos negros, ralos e uma pele que já começava a perder o tom avermelhado do parto. Ela tocou a face dele com o dedo indicador, maravilhada. Hassan, ela sussurrou, o nome que guardara em segredo por meses. Meu pequeno Hassan. O medo voltou num solavanco. Ela olhou para a porta, o coração disparando. E se os americanos tivessem rastreado sua internação? E se o velho bondoso fosse um agente deles? O pânico a fez abraçar o bebê com força excessiva, fazendo-o resmungar. Ele tem pulmões fortes. Será um orador, ou talvez um general. Karim Al-Zimad estava sentado numa poltrona no canto do quarto, imóvel como uma estátua. Huda sobressaltou-se. Ela não o tinha visto ali. O velho a observava com uma expressão indecifrável, as mãos cruzadas sobre o pomo da bengala. Quem é o senhor? Huda perguntou, puxando o lençol para cobrir o filho, num gesto instintivo de proteção. O que o senhor quer? Eu não tenho dinheiro para pagar por isso. Karim sorriu, mas era um sorriso triste, cansado. Ele se levantou com dificuldade, a idade pesando sobre os ombros, e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Dinheiro é a única coisa que tenho em excesso, minha jovem. E tempo é a única coisa que me falta. Ele se virou para ela. Eu estava no hospital para ver um velho amigo morrer. Vi você sendo enxotada como um animal. A vida e a morte cruzaram meu caminho no mesmo corredor. Escolhi apostar na vida. Huda o estudou. Havia verdade na voz dele, mas a paranoia de meses de fuga não desaparecia fácil. Por quê? Ela insistiu. Porque minha casa é um mausoléu. Karim suspirou, aproximando-se do leito, mas mantendo uma distância respeitosa. Ele olhou para o bebê com uma curiosidade intensa, quase faminta. Moro num palácio onde o silêncio é tão alto que me ensurdece. Meu filho, ele é um homem de negócios, frio, amargo. Não há risos, não há choro de criança. Eu estou partindo, moça. Os médicos me deram meses. Eu não quero morrer no silêncio. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Huda. Eu paguei sua conta. Garanti que seu registro fosse discreto. Sei que você foge de algo. Vi o medo nos seus olhos lá embaixo. Medo de quem é caçado. Huda prendeu a respiração. Eu tenho uma proposta, continuou Karim. Venha comigo. More na minha casa. Seja minha convidada, minha neta honorária, se preferir. Dê a este velho o conforto de ouvir passos de criança e ver a vida florescer antes de fechar os olhos. Em troca, você terá a proteção das paredes dos Al-Zimad. Ninguém toca em quem está sob o meu teto. Nem credores, nem fantasmas do passado. A oferta era absurda, insana. Mas Huda olhou para Hassan em seus braços. Ela não tinha casa, não tinha emprego, e a agência dos americanos era um monstro que rondava seus pesadelos. Aquele velho, com sua fragilidade aparente e poder financeiro, oferecia a única coisa que ela não tinha: um santuário. Ninguém saberá onde estamos? Ela perguntou a voz trêmula. No meu mundo, a privacidade é o bem mais caro, e eu já a comprei para você.
A limusine deslizou pelos portões de ferro forjado como um tubarão em águas calmas. Huda pressionou o rosto contra o vidro fumê, boquiaberta. Ela esperava uma casa grande, talvez uma mansão num bairro nobre, mas aquilo era uma fortaleza de opulência. Jardins que pareciam o Éden, fontes jorrando água cristalina no meio da aridez e uma estrutura principal que misturava a arquitetura moderna com arcos tradicionais, imponente e intimidora. Ao descer do carro, com Hassan dormindo no bebê conforto que Karim providenciara, Huda se sentiu pequena, uma impostora. Ela ajeitou suas roupas simples, recém-compradas por uma assistente do velho, sentindo-se fantasiada. Karim desceu devagar, apoiando-se no motorista. "Bem-vinda à casa, Huda", ele disse, apontando para a entrada principal. Antes que pudessem dar um passo, as portas duplas de madeira maciça se abriram violentamente. Um homem saiu, descendo os degraus de mármore com passadas largas e agressivas. Ele era alto, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo e uma tensão visível em cada músculo. Nazib. Huda não sabia o nome dele ainda, mas o reconhecimento da hostilidade foi imediato. Ele era bonito de uma forma devastadora. Traços fortes, barba aparada com precisão cirúrgica e olhos que eram 2 poços de petróleo em chamas. Mas não havia calor ali, apenas fúria. "Então é isso?" A voz de Nazib ressoou pelo pátio de pedra, grave e cortante como aço. Ele ignorou Huda completamente a princípio, focando sua ira no pai. "Você desaparece por 2 dias, desliga o telefone e volta trazendo... isso!" Ele gesticulou para Huda e o bebê com um desdém que a fez recuar um passo. "Controle sua língua, Nazib", Karim disse a voz calma, mas firme. "Esta é Huda. Ela e o menino são meus convidados. Eles vão morar aqui." Nazib soltou uma risada seca, sem humor. Ele finalmente olhou para Huda. O desprezo foi brutal. Ele não viu a mãe desesperada. Viu o que esperava ver. Uma oportunista jovem, bonita, com um filho bastardo, aproveitando-se da demência de um velho bilionário. "Convidados", Nazib repetiu a palavra como se fosse veneno. Ele se aproximou de Huda, invadindo seu espaço pessoal. Ela sentiu o cheiro dele, almíscar e algo metálico, frio. O bebê se mexeu no colo dela e o olhar de Nazib caiu sobre Hassan. Por uma fração de segundo, Huda viu uma sombra de dor cruzar o rosto do sheik, algo antigo e mal cicatrizado, mas foi rapidamente substituído por nojo. "Quanto ele está te pagando?" Nazib perguntou baixo, apenas para ela ouvir. "Ou você está jogando o jogo longo, esperando a herança?" Huda sentiu o rosto queimar. A vergonha se misturou com a raiva. Ela não estava ali por dinheiro, estava ali por sobrevivência, fugindo de gente que queria comprar seu filho. "Eu não quero o seu dinheiro", ela respondeu sustentando o olhar dele, embora suas pernas tremessem. "Seu pai salvou a minha vida. Meu pai coleciona causas perdidas para aliviar a consciência." Nazib retrucou, virando as costas para ela e encarando o velho Karim. "Faça o que quiser, pai. Transforme esta casa num asilo ou num orfanato. Mas não espere que eu participe dessa farsa. Mantenha essa mulher e essa criança longe da minha ala." Com isso, Nazib girou nos calcanhares e marchou de volta para dentro do palácio, a tensão no ar vibrando como uma corda de violino prestes a arrebentar. Karim suspirou, o som de um fole velho e gasto. Ele colocou a mão levemente no ombro de Huda. "Perdoe, meu filho. A amargura é o único escudo que ele conhece contra a dor. Ele esqueceu como é confiar." Huda olhou para a porta, onde o homem furioso havia desaparecido. O medo dos americanos lá fora ainda existia, mas agora ela percebia que havia entrado em um novo campo de batalha. Ela estava segura dentro dos muros, sim, mas estava presa na cova de um leão ferido. "Vamos", disse Karim, guiando-a gentilmente. "O quarto de Hassan já está pronto." Entrar naquele palácio foi como pisar em outro mundo. O luxo era tanto que chegava a ser agressivo. O brilho dos lustres feria os olhos cansados de Huda. Ela segurou o bebê com mais força, sentindo-se pequena e deslocada naquele cenário de riqueza incalculável. O velho ao seu lado não ofereceu sorrisos ou conforto, apenas
a guiou com a autoridade de quem possuía cada centímetro daquele chão. Huda não sabia onde estava se metendo, mas sabia que, por seu filho, entraria até na cova dos leões. Os dias no palácio Al-Zimad não passavam. Eles se arrastavam como sombras longas sobre o mármore frio. Para Huda, o luxo ao seu redor era uma jaula dourada, tão aterrorizante quanto a pobreza de onde fugira, mas com um tipo diferente de fome. Não havia escassez de comida. Bandejas de prata chegavam com frutas frescas, pães quentes e carnes temperadas. Mas havia uma fome de calor humano. Um silêncio sepulcral que parecia engolir o choro de Hassan antes mesmo que o som pudesse ecoar pelas abóbadas altas. Ela mantinha as cortinas de seus aposentos fechadas na maior parte do tempo. Era um instinto primitivo. O medo de que, se olhasse para fora, veria os carros pretos dos americanos parados nos portões, ou agentes daquela agência fantasma vindo cobrar o roubo da criança. Ela sabia que era irracional. Karim garantira segurança. Mas o pavor de perder o filho estava tatuado em seus ossos. Sempre que Hassan dormia, ela verificava a trava da porta 3 vezes. A convivência com Nazib era uma guerra fria, travada sem armas, feita de olhares cortantes e ausências calculadas. O sheik evitava a ala leste, onde ela e o bebê estavam instalados, como se o lugar estivesse contaminado por uma praga. No entanto, o palácio, apesar de vasto, tinha suas encruzilhadas inevitáveis. O primeiro confronto real aconteceu na 3ª manhã. Huda havia descido para a cozinha antes do nascer do sol, buscando água morna para a cólica de Hassan. O bebê chorava, um som agudo e desesperado que parecia violar a santidade silenciosa da casa. Ao cruzar o corredor principal, ela encontrou Nazib. Ele estava parado diante de uma janela alta, vestido com um robe de seda escura, segurando um copo de cristal com força suficiente para quebrá-lo. O rosto dele era uma máscara de exaustão e fúria contida. "Você não tem controle sobre essa criança?" A voz dele foi um chicote no ar imóvel. Ele não se virou para olhá-la. O som ecoa pelas paredes. Ninguém dorme nesta casa. Huda apertou Hassan contra o ombro, balançando-o ritmicamente, sentindo o pequeno corpo quente e tenso contra o seu. O instinto de baixar a cabeça e pedir desculpas, condicionado por anos de servidão invisível, quase venceu. Mas então ela sentiu o peso do filho nos braços. Ela não era mais apenas Huda, a fugitiva. Ela era a única barreira entre Hassan e o mundo. "Ele está com dor, senhor", ela respondeu, a voz trêmula mas audível. "Bebês choram. É a única linguagem que eles têm. Se o som incomoda o seu sono, talvez o problema seja o tamanho do vazio nesta casa, não o tamanho dos pulmões do meu filho." Nazib girou lentamente. Havia surpresa em seus olhos escuros, uma faísca de algo que não era apenas desprezo. Ele estava acostumado com a submissão ou com a adulação interesseira. Aquele tipo de desafio, vindo de uma mulher que ele considerava uma oportunista de rua, era uma novidade desconcertante. Ele deu 2 passos em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro dele era de sândalo e tabaco, masculino e intimidante. "Você acha que ter a proteção do meu pai lhe dá o direito de insolência?" Ele murmurou, os olhos fixos no rosto vermelho e choroso de Hassan. Por um segundo, a expressão de Nazib vacilou. Huda viu a pupila dele dilatar ao encarar o bebê, uma mistura de fascínio mórbido e repulsa, como se estivesse vendo um fantasma. "Ele vai se cansar de vocês. Meu pai coleciona novidades. Quando essa acabar, você estará na rua. E essa criança aprenderá que o mundo não para porque ele está chorando. Quando esse dia chegar, eu estarei pronta." Huda sustentou o olhar dele, embora o coração batesse na garganta. "Mas até lá, eu vou cuidar do meu filho, com ou sem a sua aprovação." Nazib recuou bufando uma risada seca, sem humor, e se afastou em direção ao escritório, deixando Huda sozinha no corredor vasto. Ela não sabia, mas aquela pequena rebeldia havia plantado uma semente de dúvida na mente do sheik. As mulheres que caçavam fortunas geralmente tentavam seduzi-lo ou vitimizar-se. Huda não fizera nenhum dos dois. Ela apenas rosnara para proteger a cria. A rotina se estabeleceu sobre essa tensão vibrante. Karim, o velho patriarca,
movia-se pelo palácio com uma energia renovada, ignorando olimpicamente a hostilidade do filho. Ele era o arquiteto daquela convivência forçada, criando situações onde Huda e Nazib precisavam respirar o mesmo ar. O café da manhã era servido no terraço e Karim exigia a presença de ambos. "O menino tem um aperto forte", comentou Karim numa dessas manhãs, deixando o pequeno dedo de Hassan prender o seu indicador enrugado. O bebê estava no colo de Huda, que comia com dificuldade usando apenas uma mão. "Veja, Nazib." Ele segura como quem segura uma rédea. Nazib, sentado na outra ponta da mesa, nem levantou os olhos do tablet onde lia relatórios financeiros. "É um reflexo primitivo, pai. Macacos fazem a mesma coisa. Não romantize a biologia." "Você era assim", Karim continuou imperturbável, com um sorriso enigmático brincando nos lábios finos. "Tinha esse mesmo vinco na testa quando estava com fome. Pare de tentar criar laços onde não existem", Nazib disse, levantando-se bruscamente e jogando o guardanapo sobre a mesa. "Aproveite seu neto alugado. Eu tenho um império para gerir, já que você decidiu transformar sua herança num lar de caridade." Nazib saiu, mas naquela tarde algo mudou. Huda estava no jardim interno, uma área isolada cercada por treliças de jasmim. Ela não estava descansando. Havia encontrado uma das camareiras mais jovens chorando perto da fonte. A menina havia rasgado a bainha de um dos lençóis de linho egípcio e temia ser demitida. Huda, com Hassan dormindo no carrinho ao lado, estava sentada no chão de pedra, com agulha e linha na mão, consertando o tecido com a destreza de quem passou a vida remendando o que estava quebrado. Ela não viu Nazib observando do balcão do segundo andar. O sheik parou, a mão no parapeito de ferro forjado. Ele esperava ver Huda agindo como a senhora da casa, dando ordens e abusando da hospitalidade de Karim. Em vez disso, via uma mulher sentada no chão, trabalhando em silêncio para salvar a pele de uma funcionária, sem pedir nada em troca, sem plateia. A luz do sol da tarde batia no cabelo dela, solto do véu, e iluminava o rosto adormecido de Hassan no carrinho. Havia uma paz naquela cena que colidia violentamente com o caos interno de Nazib. Ele sentiu uma pontada antiga no peito, uma lembrança da esposa que perdera, que também tinha o hábito de sentar no chão para brincar, ignorando a etiqueta. Ele sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo por fazer a comparação, mas não conseguiu desviar o olhar imediatamente. A paranoia de Huda, no entanto, não dava trégua. Dias depois, um carro preto com vidros fumês parou na entrada principal para uma reunião de negócios com Nazib. Huda, que estava no hall com Karim, empalideceu violentamente. Suas pernas cederam e ela teve que se apoiar numa coluna de mármore, a respiração curta, os olhos arregalados de terror absoluto. Karim percebeu a mudança instantânea. Ele dispensou os servos com um gesto de mão e se aproximou dela, não com a fragilidade de um idoso, mas com a firmeza de um patriarca. "O que foi, minha filha?" ele perguntou, a voz baixa e rouca. "Eles... o carro..." Huda gaguejou, incapaz de articular o medo de que a agência finalmente a tivesse encontrado. "Eu preciso esconder o Hassan. Eles vieram buscar." Karim segurou o braço dela. O toque era leve, mas a autoridade emanava dele como o calor de uma fornalha. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que parecia ler cada segredo guardado em sua alma. "Olhe para mim, Huda", ele ordenou suavemente. "Ninguém entra neste palácio sem a minha permissão. E ninguém, absolutamente ninguém, leva o que está sob a minha proteção. Você entende onde está? As muralhas de Al-Zimad não foram construídas para serem transpostas por medos ou por homens de terno. O senhor não sabe do que eles são capazes." Ela sussurrou, as lágrimas queimando os olhos. "Eu sei exatamente do que o mundo é capaz", Karim respondeu. E por um momento, houve uma sombra de tristeza e triunfo em seu olhar, algo que Huda não conseguiu decifrar. "E eu lhe digo, os fantasmas que você teme não têm poder aqui. Enquanto você estiver sob este teto, Hassan é intocável. Ele é sagrado para esta casa." A convicção dele a acalmou. Huda respirou fundo, endireitando a postura enquanto os homens de terno passavam longe, guiados para o escritório de Nazib. Ela não correu. Ficou ali,
ao lado do velho, sentindo-se pela primeira vez protegida por uma força maior do que sua própria sorte. O degelo começou numa noite de tempestade. O vento do deserto uivava contra as janelas e a eletricidade do palácio oscilou antes de apagar, deixando a ala leste na penumbra, iluminada apenas pelos relâmpagos. Hassan acordou gritando, assustado com o trovão. Huda tentava acalmá-lo, andando de um lado para o outro no quarto escuro, tropeçando nos móveis, a ansiedade dela alimentando o choro do bebê. A porta se abriu. Uma silhueta alta recortada pela luz de um relâmpago. Nassib. Ele segurava um candelabro antigo com velas acesas. A geradora de emergência vai levar 1 minuto, ele disse. A voz dele não tinha a habitual agressividade. Estava cansada. Ele entrou no quarto, a luz das velas dançando sobre as feições duras, suavizando as cicatrizes invisíveis que ele carregava. Hassan continuava a berrar, engasgando-se com o próprio choro. Huda estava à beira das lágrimas também, exausta. "Dê ele aqui", Nassib disse. Não foi uma pergunta. "Não precisa, eu." "Você está tremendo, Huda. Você está passando o seu medo para ele. Dê-me a criança." Antes que ela pudesse protestar, Nassib estendeu os braços e pegou o bebê. O movimento foi surpreendentemente seguro. Huda prendeu a respiração, observando o homem que dizia odiar crianças segurar seu filho. Nassib aninhou Hassan na curva do braço, a cabeça do bebê apoiada contra o peito largo dele. Ele começou a andar pelo quarto, murmurando algo baixo, uma cadência rítmica e gutural que Huda não reconheceu de imediato, até perceber que era uma antiga canção de ninar beduína, algo sobre estrelas e cavalos. O efeito foi quase imediato. O som grave do peito de Nassib, a segurança de como ele o segurava, ou talvez apenas a mudança de energia, fez Hassan calar-se. O bebê piscou os olhos grandes e úmidos, encarando o homem que o segurava. Nassib parou perto da janela, olhando para o rosto do bebê iluminado pela vela. Huda viu a garganta do sheik trabalhar, engolindo em seco. Havia uma expressão de dor crua no rosto dele, como se segurar aquela criança estivesse reabrindo uma ferida mortal, mas ele não o soltou. Pela primeira vez, ele não viu o filho de uma estranha. Ele sentiu o peso de uma vida. Ele é forte, Nassib murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele luta contra o sono como se fosse um inimigo. Ele puxou a vontade de viver da mãe. Huda disse a voz baixa, omitindo a verdade sobre o pai desconhecido. Ele sabe que o mundo é difícil. Nassib virou-se para ela. A luz das velas criou um momento de intimidade forçada, isolados do resto do mundo pela tempestade. "Você não é o que eu pensava que fosse", ele admitiu, as palavras saindo com dificuldade. "Minhas camareiras dizem que você conserta os próprios lençóis. Meu pai diz que você tem a alma antiga. Eu vejo apenas uma mulher assustada que luta como uma leoa encurralada." "O medo nos ensina a lutar, Alteza." Huda respondeu, dando um passo à frente para recuperar o filho, mas parando a centímetros dele. A proximidade era elétrica. "Talvez", Nassib concordou, e por um instante, seus olhos desceram para os lábios dela antes de voltar aos olhos. "Ou talvez o medo apenas nos mostre o que realmente importa." Ele devolveu Hassan para os braços dela. O toque de suas mãos se roçando foi breve, mas deixou um rastro de calor na pele de Huda. Nassib recuou, retomando sua postura rígida, reconstruindo o muro que havia baixado por um momento. "As luzes vão voltar logo", ele disse, a voz voltando a ser formal. "Tranque a porta quando eu sair." Ele se foi, levando a luz das velas consigo, mas deixando Huda na escuridão com um coração que batia num ritmo diferente. O medo dos americanos ainda estava lá, pulsando no fundo de sua mente, mas agora competia com um perigo novo e muito mais complexo. A sensação de que, dentro daquela cova de leão, ela estava começando a se sentir, aterrorizantemente, em casa. E lá fora, no corredor, Karim observava a sombra do filho se afastar. E sorria para a tempestade, sabendo que o trovão era apenas o prenúncio da chuva que faria o deserto florescer. O universo estava se movendo, e nem Nassib, nem Huda percebiam que o destino já estava tecendo seus nós invisíveis entre os três. A quietude do palácio era enganosa.
Sob o mármore frio e os arcos dourados, correntes invisíveis puxavam os habitantes para um centro gravitacional inevitável. O pequeno berço de madeira de cedro no quarto de Huda. Os dias haviam adquirido uma rotina sedutora. O sol do deserto nascia, impiedoso. Mas dentro dos muros da propriedade Al-Zimad, a vida florescia com uma frescura artificial e doce. Huda, no entanto, vivia em dois mundos. O primeiro era aquele paraíso de tâmaras e seda, onde seu filho Hassan dormia seguro, e onde o velho Karim a olhava com uma benevolência que ela não conseguia decifrar. O segundo mundo era o labirinto de sua própria mente, onde sombras de homens de terno, os americanos da agência, espreitavam em cada canto escuro, prontos para reclamar a criança que ela havia, em sua concepção desesperada, roubado. Ela não precisava de notificações ou telefonemas para sentir o medo. Ele era um gosto metálico constante em sua boca. Cada vez que um carro desconhecido subia a estrada de cascalho, seu coração parava. Ela sabia que a paz era um empréstimo, não uma posse. Era uma tarde de calor sufocante, quando a ilusão de segurança quase se estilhaçou. Não por homens de terno, mas pela fragilidade da vida. Huda estava no jardim interno, sob a sombra de uma laranjeira antiga. Hassan, agora com alguns meses, estava deitado sobre uma manta, brincando com a luz filtrada pelas folhas. Nazib passava por ali, retornando de uma reunião com os administradores das refinarias. Ele vestia uma camisa de linho branco, as mangas dobradas até os cotovelos, o rosto marcado por aquela seriedade perpétua que parecia esculpida em pedra. Ele parou, observando mãe e filho. Huda não o viu imediatamente. Ela estava rindo, fazendo cócegas na barriga do bebê. O som da risada dela era algo que Nazib não ouvira frequentemente naquela casa nos últimos anos. Era como água em terra seca. De repente, a risada cessou. O som borbulhante de Hassan transformou-se em um engasgo seco, seguido de um silêncio aterrorizante. Huda congelou. O pânico, aquele monstro que vivia logo abaixo de sua pele, tomou conta. Ela pegou o bebê, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo. O rosto de Hassan estava ficando vermelho, os olhinhos arregalados em busca de ar. Ele não está respirando, o grito dela rasgou a tarde. Socorro! Alguém! Ela batia nas costas dele, mas o movimento era fraco, minado pelo terror absoluto de perder a única coisa que importava. O mundo girou. Então mãos firmes envolveram as dela, mãos grandes, ásperas, quentes. Nazib arrancou a criança dos braços trêmulos de Huda com uma precisão cirúrgica. Ele não parecia um príncipe naquele momento. Parecia um soldado em campo de batalha. Ele virou Hassan de bruços sobre seu antebraço forte, inclinando o pequeno corpo para baixo, e desferiu golpes firmes e calculados entre as escápulas do bebê. 1, 2, 3. Huda caiu de joelhos na grama, as mãos cobrindo a boca, as lágrimas cegando sua visão. O tempo se dilatou. O silêncio do bebê era o som mais alto do universo. No quarto golpe, algo se desalojou. Hassan tossiu, cuspiu uma pequena semente de laranja que havia encontrado na manta e soltou um choro estridente e poderoso. O ar encheu seus pulmões e o som de sua vida retornou ao jardim. Nazib não o devolveu imediatamente. Ele virou o bebê, segurando-o contra o peito largo. O choro de Hassan diminuiu ao sentir a batida forte do coração do sheik, transformando-se em soluços cansados. Huda olhava para cima, trêmula, vendo o homem que ela temia ser seu juiz segurar seu filho como se fosse um tesouro sagrado. Nazib olhava para o rosto vermelho e úmido de Hassan. Por um segundo, a máscara de frieza caiu. Havia assombro em seus olhos. Uma memória muscular antiga despertou nele. A sensação de segurar uma vida frágil, a responsabilidade absoluta de proteção. Ele tem pulmões fortes, Nazib murmurou, a voz rouca. Ele passou o polegar suavemente pela bochecha de Hassan, limpando uma lágrima. O bebê, exausto, agarrou o dedo de Nazib com sua mãozinha minúscula. O aperto era surpreendentemente forte. Nazib estremeceu. O toque foi elétrico, subindo pelo braço dele e atingindo algum lugar profundo e trancado em seu peito. Ele parece um guerreiro.
Nassib disse, levantando os olhos para encontrar os de Huda. Ele lutou para voltar. Huda se levantou, as pernas ainda fracas, e se aproximou. Nassib estendeu a criança para ela, mas não se afastou quando ela o pegou. Eles ficaram próximos, o cheiro de flor de laranjeira e o calor do corpo dele envolvendo-a. Obrigada, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu travei. Eu pensei que ia perdê-lo. O medo paralisa ou movimenta, Huda. Hoje você precisou de ajuda. Amanhã você será a força dele. Nassib tocou quase inadvertidamente o ombro dela. Você não está sozinha aqui. A frase pairou no ar, pesada com significados não ditos. Do alto da varanda do segundo andar, oculto pelas cortinas de seda balançando ao vento, Karim Al-Zimad observava a cena. Ele viu o filho salvar o neto. Viu a mão de Nassib no ombro de Huda. Viu a química invisível que a biologia tecia, ignorante das mentiras humanas. O velho sorriu, um sorriso cansado, mas triunfante, e levou a xícara de chá aos lábios. A noite trouxe um frescor bem-vindo. Hassan dormia profundamente, exausto pelo drama da tarde. Huda, no entanto, não conseguia descansar. A adrenalina havia se dissipado, deixando em seu lugar uma vulnerabilidade crua. Ela caminhou pelos corredores silenciosos do palácio, sentindo-se uma intrusa em um santuário. Ela encontrou Nassib no terraço principal, olhando para as dunas que se estendiam até o horizonte sob a luz da lua cheia. Ele fumava um charuto, a fumaça subindo em espirais preguiçosas. Não consegue dormir? Ele perguntou sem se virar. A imagem dele sem ar não sai da minha cabeça. Huda confessou parando ao lado dele, apoiando as mãos no parapeito de pedra fria. Nassib virou-se, apagando o charuto no cinzeiro de mármore. Eu conheço esse fantasma. O medo de que o silêncio seja permanente. Huda o olhou, vendo a dor antiga em seus olhos escuros. Ela sabia dos rumores da esposa e do filho que ele perdera antes de nascerem, mas ouvir aquilo da boca dele tornava tudo real. Você foi incrível hoje, ela disse suavemente. Nassib soltou uma risada curta, sem humor. Meu pai diria que agi como um Al-Zimad, dever e proteção, mas quando ele segurou meu dedo, Nassib hesitou, olhando para as próprias mãos. Havia algo ali. É estranho, Huda. Eu olhei e vi algo que eu entendo. A teimosia. A vontade de viver. O coração de Huda disparou, mas desta vez não foi de medo, e sim de uma culpa avassaladora misturada com esperança. Ele não tem pai. Ela disse a mentira queimando sua língua, a história que ela repetia para si mesma sobre os americanos sem rosto da clínica de fertilização. O homem que forneceu a vida, ele não existe. É apenas um código em um papel. Hassan é só meu. Não, Nassib corrigiu, dando um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal de uma maneira que fez o ar rarefeito. Um homem que não reclama um filho como aquele é um tolo ou um covarde. Mas aquele menino tem fogo nos olhos. E você, ele parou, levantando a mão para afastar uma mecha de cabelo que o vento colara no rosto dela. O toque foi gentil, devastadoramente íntimo. Você trouxe vida para esta casa, Huda. Antes de você chegar, este palácio era um mausoléu. Eu era um fantasma assombrando meus próprios corredores. Meu pai estava certo em trazê-la, embora eu o tenha odiado por isso no início. Eu sou apenas uma convidada, Nassib. Uma caridade do seu pai, ela sussurrou, tentando manter a barreira que protegia seu coração e seu segredo. Um dia, terei que ir. E para onde você iria? A voz dele endureceu ligeiramente, possessiva. Para fugir dos seus fantasmas? Daqueles que você acha que querem tomar seu filho? Huda estremeceu. Eles são poderosos. Se soubessem onde estou, deixe que venham, Nassib disse. E a intensidade em sua voz fez Huda prender a respiração. Ele segurou o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. Deixe que o mundo inteiro venha. Enquanto você estiver sob meu teto, sob minha proteção, ninguém toca em você ou no menino. Eu destruiria exércitos por menos. E por vocês, eu sinto que faria muito mais. A distância entre eles desapareceu. Não foi um movimento pensado, foi magnético. Nassib inclinou-se e beijou-a.
Não foi um beijo suave. Tinha o sabor do deserto, de urgência e de anos de solidão sendo rompidos. Huda hesitou por uma fração de segundo. O medo de se entregar, de complicar sua fuga, de se apaixonar pelo homem que vivia no mundo dos americanos ricos que ela temia. Mas o calor dos lábios dele varreu a lógica. Ela correspondeu, suas mãos subindo para o pescoço dele, agarrando-se a ele como se fosse sua âncora na tempestade. Eles se separaram lentamente, a respiração misturada. Nassib encostou a testa na dela, os olhos fechados. Fique, ele pediu, num sussurro rouco. Não porque meu pai quer, não porque você precisa se esconder, fique por nós. Huda queria dizer sim. Queria gritar que já se sentia em casa. Mas a sombra da mentira pairava. Se ele soubesse que ela era uma fugitiva de um contrato, que ela roubara o filho de alguém rico, ele ainda a olharia assim. Na manhã seguinte, a atmosfera no café da manhã estava carregada de uma eletricidade nova. Karim, sentado à cabeceira da mesa, observava tudo com seus olhos de falcão. Ele notou como Nassib servia o chá para Huda antes de servir a si mesmo. Notou como Huda corava quando os dedos dele se roçavam ao passar o pão. Hassan estava em um cercadinho ao lado da mesa, batendo um chocalho de prata com vigor. Ele tem o temperamento ruim pela manhã, Karim comentou cortando um pedaço de melão. Igual a você, Nassib, quando tinha essa idade. Nenhuma ama conseguia te alimentar antes do sol estar alto. Nassib olhou para o bebê, que franzia a testa concentrado em destruir o brinquedo. Alguns bebês são mal-humorados. Karim limpou a boca com o guardanapo de linho, escondendo um sorriso satisfeito. É porque ele vive entre nós, meu filho. As pessoas se tornam parecidas com quem amam. É o ambiente. A explicação era simples, lógica e reconfortante. Huda relaxou os ombros, achando engraçado e reconfortante a maneira que o velho estava sendo poético. Mas enquanto Karim se levantava, apoiado em sua bengala, ele parou ao lado de Huda e colocou a mão sobre a cabeça dela. Não tenha medo, Huda. O que foi tirado, retorna. E o que foi separado, se une. Ele saiu da sala, o som de sua bengala ritmando o silêncio que deixou para trás. Huda olhou para Nassib, que agora brincava com Hassan, deixando o menino segurar seu dedo novamente. O amor nos olhos do sheik era inegável. Que o amor no coração de Huda, agora batendo forte contra as costelas, era a coisa mais perigosa que ela já havia sentido. Ela estava apaixonada pelo sheik, mas sabia que vivia uma mentira perigosa no coração daquele palácio. Ela olhou para o filho e rezou para que o passado nunca a alcançasse, para que aquela bolha de felicidade não estourasse. Do outro lado da sala, o velho sheik observou a cena em silêncio absoluto. Ele tossiu discretamente, ajeitou o manto sobre os ombros e saiu para tomar seus remédios, deixando para trás um olhar que Huda não conseguiu decifrar. Seria aprovação ou desconfiança? Os dias que se seguiram àquela manhã na sala de jantar correram com uma doçura enganosa, como o mel que precede o amargor do remédio. O palácio de Al-Zimad, antes um mausoléu de mármore frio e ecos solitários, havia se transformado. Havia vida ali. Havia o som de passos apressados de Huda, o cheiro de talco e leite morno que parecia ter impregnado as tapeçarias antigas e, mais importante, havia o riso de Hassan. E onde havia o riso de Hassan, havia Nassib. A transformação do sheik era algo que os servos sussurravam nos corredores. O homem que antes passava dias trancado em seu escritório, gerindo o império da família com punho de ferro e coração de gelo, agora encontrava desculpas para retornar aos aposentos privados mais cedo. Huda ouvia observar o bebê com uma fome emocional, que ela compreendia bem demais. Mas não era apenas o menino que ele observava. Era uma noite de vento quente, vindo do deserto, agitando as tamareiras do jardim interno. Huda estava sentada na borda da fonte, a água batendo ritmicamente contra os azulejos azuis. Hassan dormia em seu carrinho ao lado, protegido por um mosquiteiro de seda. Quando Nassib apareceu, emergindo das sombras das colunatas, Huda sentiu aquele aperto familiar no peito, uma mistura de desejo avassalador e terror paralisante. Ele não disse nada a princípio. Sentou-se ao lado dela, perto o suficiente
para que o calor de seu corpo irradiasse através do tecido fino do vestido dela. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação febril. "Meu pai me disse algo hoje", começou Nasib, a voz grave competindo com o murmúrio da fonte. "Disse que a casa finalmente parece completa, que os fantasmas foram exorcizados." Huda sorriu, nervosa, alisando a saia do vestido. "Karim é um homem sábio. Ele ama muito este lugar e ama Hassan. Ele ama a vida que vocês trouxeram", corrigiu Nasib, virando-se para ela. Ele tomou a mão de Huda entre as suas. A pele dele era áspera, quente, real. "E eu também, Huda." O ar parou nos pulmões dela. O momento que ela temia e desejava em igual medida havia chegado. "Nasib." Ela tentou, mas ele não permitiu interrupções. "Escute-me. Eu passei anos acreditando que meu destino era ser o guardião de um legado morto, que eu viveria para administrar a riqueza e morreria sem deixar nada além de números em contas bancárias. Mas então você chegou. Você com essa teimosia, com esse amor feroz que me envergonha e me inspira." Ele levou a mão ao bolso do paletó e retirou uma pequena caixa de veludo negro. Não havia ostentação no gesto, apenas uma gravidade solene. "Eu quero que Hassan tenha meu nome. Não apenas como um protegido, mas como meu filho diante da lei e de Deus, e eu quero que você seja minha esposa. Não por conveniência, não para agradar ao meu pai, mas porque eu não consigo imaginar acordar amanhã e não ver você." Ele abriu a caixa. Um anel com uma safira profunda, cercada por diamantes antigos, brilhou sob a luz da lua. Era uma joia de família, pesada, carregada de história e legitimidade. E foi essa legitimidade que apavorou Huda. Onde Nasib via uma promessa de futuro, Huda via um holofote. Um casamento com o Sheikh Nasib Al-Zimad seria notícia internacional. Revistas, jornais, internet. Seu rosto estaria em toda parte, e em algum lugar, do outro lado do oceano, em um escritório estéril e frio, os americanos daquela agência veriam. Eles veriam a mulher que fugiu com a encomenda deles. Eles viriam, com advogados, com processos, talvez com a polícia. Eles tirariam Hassan dela. A mentira que ela contara, que o bebê nascera morto, seria exposta. O pânico subiu pela garganta dela como bile. O cenário idílico do jardim se desfez, substituído pela visão de homens de terno arrancando Hassan de seus braços. Ela puxou a mão com violência, como se o anel queimasse. "Não." Ela sussurrou, a voz trêmula. Nasib piscou, atordoado, como se tivesse levado um tapa físico. A vulnerabilidade em seu rosto endureceu instantaneamente, uma defesa automática de anos de isolamento. "Não, eu não posso, Nasib. Você não entende." "O que eu não entendo?" Ele se levantou, a caixa de veludo ainda aberta na mão, agora parecendo ridícula. A mágoa começava a dar lugar à frustração. "Eu vejo como você me olha, Huda. Eu sinto o que existe entre nós. Você vai negar isso?" "Não é sobre o que eu sinto," ela gritou, esquecendo-se de baixar a voz, e Hassan se remexeu no carrinho. Ela baixou o tom, desesperada, as lágrimas queimando seus olhos. "É perigoso. Nós não podemos ser públicos. Nós não podemos ser uma família dessa forma." "Perigoso?" Nasib riu, um som seco e sem humor. "Você está sob a minha proteção. Eu sou Nasib Al-Zimad. Quem poderia tocar em você? Do que você tem tanto medo, Huda?" "Existem coisas que nem o seu dinheiro pode parar," ela disse, tremendo. A imagem dos donos biológicos de Hassan, aqueles americanos sem rosto que pagaram por ele, era um monstro que ela não podia descrever para Nasib sem confessar seu crime de sequestro. "Por favor, Nasib, deixe as coisas como estão. Nós estamos seguros aqui, escondidos. Se casarmos, o mundo vai olhar. E o mundo tira tudo o que eu amo." Nasib a encarou por um longo momento. O silêncio entre eles tornou-se um abismo. Ele viu medo nos olhos dela, um medo irracional e profundo que ele não conseguia decifrar. Mas o orgulho dele, ferido pela rejeição, interpretou aquele medo como falta de confiança nele, como se ele não fosse homem suficiente para protegê-la. "Se você não confia em mim para protegê-la," disse ele, a voz fria como o deserto à noite, "então não temos nada." Ele fechou a caixa com um estalo seco, girou nos calcanhares
e saiu do jardim, deixando Huda sozinha com o som da fonte e o peso esmagador de seu segredo. Ela caiu de joelhos ao lado do carrinho de Hassan, soluçando silenciosamente, pedindo perdão ao filho por ter negado a ele um pai, apenas para salvá-lo de perder a mãe. Os 2 dias seguintes foram um inferno silencioso. O palácio, que havia florescido, murchou novamente. As refeições eram tomadas em aposentos separados. Nassib partia antes do amanhecer e voltava tarde da noite. Huda movia-se pelos corredores como um fantasma, abraçada a Hassan, esperando o momento em que seria expulsa. Mas a expulsão não veio. O que veio foi o som de correria no meio da madrugada. Huda acordou com batidas frenéticas em sua porta. Era uma das enfermeiras particulares de Karim. O rosto da mulher estava pálido. Senhora Huda, por favor, o patriarca. O coração de Huda falhou uma batida. Ela pegou Hassan, enrolando-o rapidamente em um chale, e correu pelos corredores. O palácio parecia respirar uma ansiedade elétrica. Luzes estavam acesas, onde deveriam estar apagadas. Quando ela chegou à suíte principal, encontrou a porta entreaberta. O cheiro de remédios era forte, sobrepondo-se ao aroma habitual de sândalo. Nassib já estava lá. Ele estava de pé ao lado da cama imensa, ainda vestindo a roupa do dia anterior. Os ombros curvados sob um peso invisível. A raiva e a frieza dos últimos dias haviam desaparecido, substituídas pelo medo cru de um filho prestes a se tornar órfão. Na cama, Karim al-Zimad parecia minúsculo. O leão do deserto, o homem que construíra um império e manipulara destinos, estava reduzido a uma respiração frágil e pele translúcida. Mas seus olhos estavam abertos e estavam lúcidos. Ele viu Huda entrar. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou seus lábios secos. Ele fez um gesto lento com a mão, chamando-a. Huda se aproximou, tremendo, parando ao lado de Nassib. Eles não se olharam, mas a presença da morte iminente dissolveu a tensão mesquinha da briga. Havia apenas a dor comum agora. Aproximem-se, sussurrou Karim. A voz era um fio de areia, arrastada e rouca. Nassib segurou a mão esquerda do pai. Huda, com Hassan no colo, aproximou-se do outro lado. O velho sheik olhou para o bebê, que dormia pacificamente alheio ao fim de uma era. O tempo! Karim tossiu, uma convulsão que sacudiu seu corpo frágil e fez os monitores dispararem alarmes breves antes de se estabilizarem. O tempo é um negociador implacável, ele não aceita subornos. Poupe suas forças, pai, pediu Nassib, a voz embargada. Os médicos disseram que, se você descansar... Karim fechou os olhos brevemente, negando com a cabeça. Os médicos conhecem a anatomia, não o destino. Minha obra está pronta, Nassib, ou quase pronta. Ele abriu os olhos e fixou-os em Huda. O olhar dele era penetrante, despindo-a de todas as suas defesas. Por um segundo, Huda sentiu que ele sabia, que ele sempre soubera de tudo, não apenas sobre a briga no jardim, mas sobre o medo que a motivara. Eu sinto, Karim disse, apertando fracamente a mão de Nassib, mas mantendo os olhos em Huda. Sinto uma rachadura na fundação. Um medo. Por que há medo nesta sala, quando deveria haver apenas união? Huda baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. As lágrimas escorreram por seu rosto, pingando no chale de Hassan. Perdoe-me, Karim. Eu sou fraca. Eu tenho medo do que está lá fora. O que está lá fora? Karim repetiu a frase pairando no ar. Um brilho estranho, quase divertido, passou por seus olhos cansados. Era a satisfação de um jogador de xadrez que vê o xeque-mate 5 jogadas antes do oponente. Huda, minha querida, você passou tanto tempo olhando para as sombras que esqueceu quem acende a luz. Ele tossiu novamente, mais forte dessa vez. Nassib se inclinou, alarmado. Pai! Karim ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele precisava terminar. O cimento que ele preparara com tanto cuidado, a convivência, o afeto, a interdependência, precisava secar agora. Mas o medo de Huda era a água que impedia a cura. Ele precisava remover esse medo, mas não podia simplesmente dizer a verdade crua. O choque poderia separá-los em vez de uni-los. Ele precisava guiá-los. Nassib, chamou o velho. Estou aqui.
Você ama esta mulher e este menino mais do que a minha própria vida, confessou Nazib, sem hesitar, a verdade saindo dolorosa e límpida. Huda soluçou baixinho ao ouvir aquilo. E você, Huda? O velho virou a cabeça com esforço no travesseiro. Você ama meu filho? Com todo o meu coração, ela sussurrou. É por isso que não posso destruí-lo com o meu passado. Karim fechou os olhos, satisfeito. O amor estava lá. O medo era o único obstáculo. E o medo era baseado em uma ficção que ele mesmo havia escrito. A ironia era deliciosa, mesmo no leito de morte. Ele havia criado o monstro dos americanos para garantir a gravidez, e agora esse mesmo monstro impedia o casamento. Escutem-me bem, disse Karim, reunindo o que restava de suas forças. Sua voz ganhou uma firmeza repentina, um eco do homem poderoso que fora. Não existem monstros lá fora que possam tocar no sangue dos Alzimad. Vocês acham que o destino é cego? Não. O destino é desenhado. Eu passei minha vida construindo muros para proteger esta família. Ele fez uma pausa, a respiração chiando. Huda, seu medo é uma ilusão, uma sombra na parede. E Nazib, sua raiva é desperdício. O que vocês procuram não precisa ser conquistado. Já é de vocês. Sempre foi. O que o senhor quer dizer? Perguntou Nazib, confuso, sentindo que o pai delirava. Karim sorriu. Um sorriso enigmático, cheio de segredos que ele carregaria por apenas mais alguns minutos. Eu deixei uma carta no cofre principal. Leiam-na juntos. Somente depois que eu partir. Ela é a chave. Ela é a verdade que libertará vocês do medo. A mão de Karim relaxou no aperto de Nazib. A máquina de monitoramento cardíaco começou a diminuir o ritmo dos bips, espaçando-os como passos de alguém que se afasta lentamente na neblina. Prometam, sussurrou ele, a voz sumindo. Prometam que não vão se soltar até lerem a verdade. O que Deus uniu e o que eu reuni, nós prometemos, disseram Huda e Nazib em uníssono, unidos pelo pânico da perda. Karim Alzimad olhou uma última vez para o teto abobadado de seu quarto, pintado como um céu noturno do deserto. Ele não via anjos nem luzes brancas. Ele via a tapeçaria completa de sua vida. Ele via a peça pregada no destino. Ele via seu neto, dormindo nos braços da mulher que ele escolhera, ao lado do filho que ele salvara da solidão. Os americanos, ele murmurou quase inaudível, um último gracejo para si mesmo. Eles nunca chegarão. E então, o silêncio. O som contínuo e agudo do monitor cortou o ar, anunciando o fim. Mas no quarto, não parecia um fim. Parecia o vácuo súbito que antecede uma explosão. Nazib desabou sobre o peito do pai um grito de dor abafado contra os lençóis. Huda, com as lágrimas cegando sua visão, sentiu o mundo girar. O grande protetor se fora. Agora, ela estava sozinha com sua mentira, com o homem que amava e com uma carta misteriosa. Ela olhou para Nazib, para as costas dele sacudidas pelo choro, e sentiu um pavor novo. O velho dissera que a verdade os libertaria. Mas Huda sabia que verdades podiam ser lâminas. Ela não sabia que tipo de verdade Karim guardara, mas rezou, apertando Hassan contra o peito, para que fosse uma verdade que curasse, e não uma que matasse, o pouco que restava de seu coração. Lá fora, o sol começava a rasgar o horizonte do deserto, indiferente à morte e aos segredos, iluminando um palácio construído sobre mentiras de amor, prestes a desmoronar ou se solidificar para sempre. O sol começava a invadir o quarto através das pesadas cortinas de seda, desenhando linhas de ouro sobre o corpo inerte de Karim Alzimad. O silêncio que se seguira ao último bip da máquina não era de paz, mas de uma tensão elétrica, como o ar antes de uma tempestade de areia. Nazib ainda segurava a mão do pai, os nós dos dedos brancos, a cabeça baixa em uma reverência final e dolorosa. Huda, no canto oposto da cama, apertava Hassan contra o peito com tanta força que o bebê resmungou, inquieto. Aquele som, a vida persistindo diante da morte, fez Nazib erguer o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, marejados por uma dor infantil que Huda jamais vira no rosto do sheik implacável.
Mas quando o olhar dele encontrou o dela, a tristeza deu lugar a uma confusão turva. Ele olhou para a esposa, depois para a mão do pai e finalmente para uma pequena caixa de madeira de sândalo que repousava sobre a mesa de cabeceira, o único objeto que Karim insistira em manter por perto nos últimos dias. "A verdade", murmurou Nazib, a voz rouca, repetindo a última promessa arrancada pelo velho. Ele disse que a verdade nos libertaria. Huda sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mais gelado que o ar-condicionado do palácio. Para ela, a verdade era uma sentença. Era o momento em que a máscara cairia. Ela imaginou os seguranças entrando, a agência americana surgindo das sombras para reivindicar o bebê que ela roubara contratualmente, e o desprezo nos olhos de Nazib quando descobrisse que ela não era uma convidada do destino, mas uma fugitiva desesperada que enganara seu pai. Nazib soltou a mão fria de Karim e alcançou a caixa. O trinco cedeu com um estalo seco. Dentro não havia joias, nem chaves de cofres suíços. Havia apenas um envelope grosso, selado com a cera vermelha da casa Al-Zimad, e um documento médico dobrado. "Huda", chamou ele. "Não foi uma ordem, foi um pedido. Venha aqui." Ele queria que lêssemos juntos. As pernas dela tremiam. Cada passo em direção à cama parecia uma caminhada para a forca. Ela se aproximou, o cheiro de incenso e remédios do quarto invadindo seus sentidos. Nazib abriu o envelope. A letra de Karim, trêmula mas majestosa, cobria o papel. Nazib começou a ler em voz alta, mas as palavras logo morreram em sua garganta. Ele franziu o senho, relendo a primeira linha como se não compreendesse o idioma. "O que ele diz?" sussurrou Huda, o coração batendo na garganta. Nazib passou o papel para ela, as mãos dele tremendo mais do que as do velho morto. Huda forçou os olhos a focarem nas palavras. "Meus amados filhos", começava a carta. "Se estão lendo isso, minha arquitetura final está completa. Passei a vida construindo impérios, mas meu maior projeto foi corrigir o erro que o destino impôs à minha linhagem. Vocês viveram sob o teto da minha proteção, mas também sob o teto das minhas manipulações. Perdoem um velho que não queria ver sua casa morrer em silêncio." Huda leu o parágrafo seguinte e parou de respirar. O mundo parou. "Huda, minha querida, você viveu com medo de sombras. Você olhava por cima do ombro, esperando que os americanos viessem buscar a criança. Você temia que a agência de barriga de aluguel a encontrasse. Mas não há americanos, minha filha. Nunca houve. A agência era minha. A estrutura, os contratos, as ameaças veladas de confidencialidade, tudo fui eu." Huda soltou um arquejo, levando a mão à boca. Nazib, que lia por cima do ombro dela, estava estático como uma estátua de sal. "Eu vi meu filho, Nazib, mergulhar na amargura após a viuvez. Eu vi a linhagem Al-Zimad secar como um rio antigo. Eu não podia permitir. Usei o material genético que preservamos de você, Nazib, anos atrás, antes da passagem de sua falecida esposa e o então herdeiro que estava na barriga dela. Eu tomei a liberdade que só um pai desesperado toma." Nazib cambaleou para trás, batendo na parede. "Não", ele sussurrou, olhando para Hassan nos braços de Huda com um assombro aterrorizante. "Ele não fez isso." Huda continuou a ler, as lágrimas agora não de medo, mas de choque, lavando seu rosto. "Eu procurei a mãe perfeita. Não uma incubadora, mas uma mãe. Analisei centenas de candidatas através da minha agência fantasma e encontrei você, Huda. Vi sua luta, sua dignidade e, acima de tudo, vi o momento em que você decidiu fugir. Meus espiões me disseram que você pretendia ficar com a criança, que você a amava mais do que ao dinheiro prometido, que você iria usar para salvar a sua mãe. Foi nesse momento que eu soube. Você não estava roubando meu neto. Você estava provando que merecia ser a mãe dele." O choro de Hassan rompeu o transe. Nazib olhou para o bebê. Não havia mais a dúvida, a distância fria que ele impusera entre si e a criança da protegida. Ele olhou para os olhos do menino, os olhos escuros e profundos que eram espelhos dos seus. Ele olhou para o nariz, para o queixo. A biologia antes ignorada agora gritava em cada traço. "Ele é meu filho,
disse Nazib, a voz quebrada. Meu sangue. Eu orquestrei o encontro no hospital. Continuava a carta, a voz de Karim ecoando do além. Paguei suas dívidas, Huda, para trazê-la para a cova do leão, sabendo que a leoa defenderia o filhote. Eu precisava que vocês se apaixonassem não pelo sangue, mas pela alma. Se eu tivesse dito a verdade no início, Nazib teria rejeitado a criança como um experimento, e você, Huda, teria fugido de nós como monstros. O amor precisava de tempo. O amor precisava de cegueira. Huda deixou a carta cair sobre os lençóis. A terrível verdade que ela temia não era uma lâmina, era uma absolvição. Ela não era uma criminosa, ela não era uma impostora. Ela fora escolhida. O medo constante que a assombrara por meses, o terror de perder Hassan para estranhos ricos do outro lado do oceano, dissolveu-se como fumaça. Os estranhos eram a família dela. O monstro de quem ela fugia era o homem que ela aprendera a amar. Nazib se aproximou lentamente. Ele não olhava mais para o pai morto. Olhava para os vivos. Ele estendeu a mão e tocou a face de Hassan, depois subiu os dedos para tocar o rosto de Huda, limpando uma lágrima com o polegar. Você fugiu para protegê-lo, disse Nazib, ligando os pontos, a admiração substituindo o luto em seu olhar. Você enfrentou o mundo, enfrentou a pobreza, enfrentou a mim, tudo para proteger o meu filho. Nosso filho, corrigiu Huda, a voz trêmula, mas firme. Eu achei que estava roubando ele de um futuro sem amor. Eu não sabia. Eu não sabia que estava trazendo ele para casa. Nazib a puxou para si, abraçando-a junto com o bebê. O abraço era apertado, desesperado, selando a nova realidade. Sobre a cama, o corpo de Karim parecia sorrir, o arquiteto que finalmente podia descansar, tendo construído seu monumento mais duradouro não em pedra, mas em carne e sangue. O sol agora inundava o quarto completamente, dissipando as últimas sombras da madrugada. O palácio, antes um mausoléu de segredos, parecia respirar aliviado. Meses se dissolveram como grãos de areia ao vento. O luto pelo velho Karim foi respeitado com a dignidade de um rei, mas a tristeza não conseguiu criar raízes em um solo tão fértil de felicidade recém-descoberta. O jardim interno do palácio estava em plena floração. Onde antes havia apenas o silêncio austero e a ordem rígida de Nazib, agora havia brinquedos espalhados e o som de água correndo nas fontes, competindo com risadas. Huda estava sentada em um banco de pedra aquecido pelo sol da tarde, observando. Hassan, agora dando seus primeiros passos incertos e determinados, corria atrás de uma bola colorida, cambaleando com a graça desajeitada dos bebês. Nazib estava logo atrás dele. O sheik, que um dia fora temido por sua frieza, estava de joelhos na grama, os braços estendidos, pronto para aparar qualquer queda, rindo abertamente quando Hassan se jogou em seu colo, agarrando sua túnica com mãozinhas gorduchas. Huda sorriu, acariciando o ventre. A protuberância já era visível sob o vestido leve de linho. Não havia medo agora. Não havia agências. Não havia segredos. Não havia sombras. Havia apenas a certeza de que aquele lugar, aquelas muralhas que um dia pareceram uma prisão dourada, eram seu santuário. Nazib levantou-se com Hassan nos braços, beijando a testa do menino, e caminhou até ela. Ele se sentou ao seu lado, colocando a mão livre sobre a barriga de Huda, sentindo o movimento sutil da nova vida que crescia ali. Ele chutou hoje? Perguntou Nazib, os olhos brilhando com uma paz que rejuvenescia seu rosto em 10 anos. O dia todo, respondeu Huda, cobrindo a mão dele com a sua. Acho que ele está impaciente para conhecer o irmão. E o pai? Nazib olhou para o horizonte, onde as dunas do deserto encontravam o céu azul infinito. Ele pensou no velho homem que orquestrara tudo aquilo. A raiva pela manipulação havia desaparecido há muito tempo, restando apenas uma gratidão profunda e reverente pela sabedoria torta e genial de seu pai. Karim al-Zimad havia mentido para que eles pudessem encontrar a verdade. Havia criado uma guerra para que eles pudessem encontrar a paz. Já decidimos o nome? Perguntou Huda, embora soubesse a resposta. Ela viu o olhar de Nazib se perder na memória.
Nassib voltou-se para ela, sorrindo. Ele olhou para Hassan, que brincava com os botões de sua camisa, e depois para o ventre dela. Sim, disse ele com firmeza e amor. Ele terá o nome do homem que nos deu tudo isso, o nome daquele que viu o que nós éramos cegos demais para ver. Huda assentiu, sentindo uma lágrima feliz escorrer pelo rosto. Karim, ela disse, testando o peso do nome no ar perfumado de jasmim. Karim al-Zimad. Que o velho ranzinza esteja nos ouvindo, riu Nassib, beijando Huda suavemente. E que ele saiba que sua arquitetura permanece de pé. O sol começou a se pôr, tingindo o palácio de laranja e púrpura, não mais um lugar de mentiras, mas um lar construído sobre a rocha inabalável de uma verdade tardia, mas perfeita. O senhor, Karim, se foi, mas deixou um legado que apenas comprova que, às vezes, o destino pode ser desenhado com a ajuda de mãos humanas, e isso, na nossa concepção, é lindo. Gostaram da jornada nessa história? Se sim, deixa o seu like. E, além disso, vamos à parte que muitos dos nossos inscritos amam. O comentário especial de cada vídeo. O comentário para você que chegou até aqui é alterar a rota. Sim, meio estranho, mas foi justamente isso que o Sr. Karim fez. Ele alterou a rota dos seus planos, quando viu que Huda era uma mulher incrível, e não só apta para ser mãe do seu neto, mas como esposa para o seu filho quebrado. Se você gostou dessa história, se gostou do nosso canal e ainda é novo por aqui, saiba que temos muitas outras histórias incríveis e originais como essa, feitas com carinho por nós do Reflexos da Paixão. Escolhe uma dessas duas que estão na sua tela e continua com a gente. E se você assim fizer, como sempre, te vejo lá.